Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez nós estamos aqui na presença de Deus. Meu nome é Jorge. Nós estamos estudando a carta de 1 João e o texto hoje escolhido está em 1 João, capítulo 3, versículo 7 até o 10, tá bom? Então vamos começar a nossa leitura bíblica. Agora vamos ler o verso 7 e o verso 8. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha que interessante, né? Esse texto, esse trecho da carta de 1 João, ele vai falar um pouco sobre as diferenças entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aqueles que servem verdadeiramente a Deus, as suas práticas, e aqueles que estão envolvidos com as práticas do diabo. Não necessariamente envolvidos com ritos ocultistas, né, com situações nesse sentido, mas sim através das suas práticas, demonstram através das suas obras que eles estão fortemente influenciados pelo diabo e acabam sendo usados por ele para estar prejudicando as pessoas, para estar prejudicando o bom andamento da casa do Senhor, estar prejudicando também, né, aqueles que estão à sua volta, porque ali, por conta das suas práticas, eles demonstram que não tem Deus, que não tem aliança com Deus e que não o conhecem. Então, para que nós possamos estar atentos a isso, nós vamos estar estudando um pouco, falando um pouco a respeito disso, e até mesmo para que nós estejamos verificando as práticas da nossa vida, para que nós estejamos confrontando as nossas vidas com o Evangelho, para ver se nós estamos verdadeiramente andando como filhos de Deus, ou será que nós estamos nos permitindo sermos influenciados pelo diabo e estarmos andando como seus filhos. Então a gente precisa pensar a respeito da palavra, meditar a respeito da palavra e ter aí uma vida correta e digna diante do Senhor. Amém? Bom, no começo aqui no começo do verso 7, ele começa falando a respeito dos filhinhos, né? Que nós não devemos nos deixar enganar. Uma das coisas que nós precisamos ter na nossa vida é discernimento. E o discernimento, ele vem por conta do conhecimento. Conhecimento que é adquirido através da leitura e do estudo contínuo da palavra de Deus, e principalmente através da vivência. Porque através desse conhecimento e da vivência da palavra de Deus em nossas vidas, da nossa vida de oração que se soma a tudo isso, nós vamos acabar conhecendo a Deus e termos um relacionamento profundo, um relacionamento vivo com Ele. E essa prática cristã contínua, esse conhecimento prático nas nossas vidas, vai gerar frutos de justiça. E quando nós nos depararmos com o falso, depararmos com pessoas que falam uma coisa, mas agem de uma forma diferente, nós não vamos nos deixar levar pelo seu engano, não vamos deixar levar por uma lábia, de repente, que tenta nos convencer do erro, tenta passar uma, uma pose ali, né, de bom moço. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para que nós não venhamos a ser enganados. Me lembro uma história que está lá em Primeira Reis, de um homem de Deus, que ele foi ordenado por Deus para que ele entrasse numa determinada cidade, lá em Samaria, falasse com o rei de Israel, que era Jeroboão na época, falasse que ele estava em pecado, chamasse ele, o povo, para o arrependimento, e depois que ele entregasse o recado, depois que ele fizesse a sua tarefa, era para ele sair por outro caminho e não parar na casa de ninguém, não entrar na casa de ninguém, nem comer nada na casa de ninguém. E ele foi com o coração sincero, fez aquilo que Deus mandou, executou lá a palavra de Deus, trouxe juízo para aquela cidade e condenação para aquele pecado que as pessoas estavam vivendo. E depois de cumprir a sua tarefa, depois de cumprir o seu propósito, ele estava obedecendo exatamente aquilo que Deus tinha direcionado a ele. Mas de repente um profeta velho, um profeta que já não estava mais tão na presença de Deus, que não era tão usado, ele ficou impressionado com a atuação desse homem de Deus, com a sua palavra, com a sua sinceridade, e quis muito conhecê-lo, né? Quis muito vê-lo, queria muito conversar com ele. E foi atrás dele e acabou se encontrando, ele conseguiu encontrar ele antes de sair da cidade, falou, não, vamos tomar um café comigo, vamos na minha casa, vamos comer, vamos conversar um pouco a respeito das coisas de Deus. E esse homem de Deus falou que não podia, que a ordem de Deus era essa,
E o profeta velho, né, ele foi e acabou enganando o homem de Deus, falando: não, acabei de receber uma revelação que é para você vir comigo, e comer comigo e conversar comigo. E o homem de Deus, baseado no, na experiência do profeta velho, naquilo que ele já tinha vivido, confiou na palavra dele, que ele talvez tivesse recebido uma nova revelação e foi até a casa dele. Esse foi o erro, né? Nós devemos ter um posicionamento firme. Ele deveria ter consultado ao Senhor, deveria ter orado, confirmado se aquela palavra que ele estava recebendo é a verdadeira, e uma vez confirmada que uma nova direção para a vida dele, ele iria obedecer. Mas sem essa confirmação ele não deveria ter feito, porque ele tinha uma ordem expressa dada pelo próprio Deus. E uma vez que ele desobedeceu essa ordem, ele entrou em maldição. E foi interessante, porque depois o próprio profeta foi usado para trazer a palavra verdadeira do Senhor, trazendo a maldição, trazendo a desobediência dele à tona, e ele acabou sofrendo uma grave consequência, porque ele morreu no caminho da cidade, né? No caminho da saída, um leão o atacou e ele morreu. Então a gente percebe o seguinte, que muitas vezes nós precisamos ter discernimento. Não é porque uma pessoa se diz serva de Deus que ela verdadeiramente está na presença de Deus. Não é porque uma pessoa está falando que está tendo uma revelação do alto, que ela realmente está tendo uma revelação do alto ou uma revelação para as nossas vidas. Não devemos estar atentos a esse tipo de situação, mas o mais importante é que nós tenhamos o discernimento que vem da palavra de Deus, que Deus ele cumpra a sua palavra de nós, que nós possamos estar alinhando as nossas vidas de acordo com a sua palavra, e uma vez que as nossas vidas estão alinhadas, que nós devemos obedecer. Obedecer primeiramente à vontade de Deus, primeiramente o seu propósito, primeiramente aquilo que ele está falando conosco, para depois a gente ir para as demais situações. Então João ele está nos alertando para isso. Ele fala: não deixem que ninguém vos engane. Observem os frutos das pessoas. Vão haver homens que andam verdadeiramente com Deus, mas vão haver homens que vivem numa hipocrisia, que falam uma coisa e vivem outra. São pessoas que, através das suas ações, elas não confirmam aquilo que elas dizem para as outras pessoas, de repente num púlpito, de repente numa sala de escola dominical, ou até mesmo numa conversa informal entre amigos, entre companheiros de trabalho. Sempre vamos observar os frutos. Pelo fruto você conhece a árvore. Essa é a recomendação de Jesus para que nós possamos reconhecer falsos profetas, obreiros fraudulentos, possamos conhecer falsos crentes, falsos irmãos, porque nós temos isso no meio cristão, temos isso aí no meio do nosso povo, e nós precisamos ter esse discernimento para não sermos enganados. Na sequência, ele fala algumas características, né, sobre os homens de Deus. Ele fala o seguinte: filhinhos, não vos deixeis enganar, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, observa só, né? Uma das coisas que a gente percebe aqui é que uma das características do verdadeiro servo de Deus é ser uma pessoa justa, é ser uma pessoa que busca fazer a coisa certa, procura fazer o bem, procura ser honesta em todas as circunstâncias, em todos os seus caminhos. Ele vai ser honesto na sua casa, com sua esposa, com seu marido, né, no caso das mulheres. Ele vai ser honesto com seus filhos. A palavra dele vai ser uma palavra que ele vai se esforçar para que essa palavra seja verdadeira. Pode até ser que ele não cumpra uma ou outra coisa, mas não por má vontade, não por engano, mas sim por algum tipo de situação, algum tipo de imprevisto que possa ter acontecido, mas ainda assim que ele puder, ele vai cumprir a sua palavra. Essa é a característica do verdadeiro velho servo de Deus, né? Então é muito importante que nós estejamos sempre buscando a presença do Senhor, sempre buscando essa transformação para que nós possamos imitar o nosso Senhor e nosso Salvador. Assim como ele fala que ele é justo, nós também devemos imitar a sua justiça e procurar praticar essa justiça em todas as áreas, em todas as circunstâncias da nossa vida, porque isso é o mais importante, né? Nós sermos justos e através das nossas ações nós comprovarmos que verdadeiramente andamos com Deus. Outra coisa que ele fala, né? Ele fala que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ou seja, né? É uma das coisas que nós podemos ver é que o falso crente, né, o falso irmão, ele é uma pessoa que vai vivendo pecado.
Ele é uma pessoa que não vai se importar em viver em santidade, é uma pessoa que vai sempre relativizar. Não, não é tão pecado assim, os tempos mudaram, a palavra de Deus não é tão certa assim, né? A palavra que o pastor está falando, que o obreiro está falando, o líder do departamento está falando, ela não é verdadeira, vamos fazer o que a gente quiser, ninguém está vendo, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, muitas vezes as pessoas usam argumentos, até mesmo argumentos mundanos, para justificar a sua má prática, a sua má conduta, os seus pecados. E hoje em dia, quando não há confronto, né, onde não há realmente a palavra que vem do alto, a palavra que vem ali baseada nas escrituras, não há uma mudança, não há uma transformação e o pecado tem sido relativizado. E por conta do pecado ser relativizado, a igreja tem perdido poder, a igreja tem perdido força. E é interessante que quando nós pensamos isso, a brecha que é feita quando nós aceitamos o pecado, ela também é expressa em uma passagem do Antigo Testamento. Chega lá, o Josué ele foi para a guerra. Josué era um homem de Deus, um homem ungido, um homem usado pelo Senhor. A presença do Espírito Santo estava sobre a sua vida, ele era direcionado para realmente cumprir o propósito, estava se esforçando para isso, buscou o alinhamento tanto da sua vida como de toda a casa de Deus, de todo o povo de Deus, para que eles pudessem se preparar para guerrear. E ele foi. A primeira cidade, Jericó, eles venceram de uma maneira sobrenatural, mas Deus tinha ordenado para que nada fosse pegado, nenhum despojo, nada fosse pegado daquele lugar para uso pessoal. E teve uma das pessoas que fazia parte do exército, foi lá, né, o Acã, pegou uma capa porque achou ela bonita, pegou um pouco de ouro e escondeu, achou que ninguém estava vendo, né, que não tinha problema nenhum, mas a grande situação é que Deus estava vendo. E o pecado no meio do povo trouxe derrota na guerra seguinte. Uma cidade pequena, onde não tinha nenhum tipo de defesa maior, né? Eles nem mandaram muitos soldados para aquela cidade, mas o povo foi derrotado, mesmo tendo a promessa de Deus sobre a vida deles. E quando Josué foi buscar ao Senhor, saber o porquê daquilo ter acontecido, já que ele tinha feito tudo certo, o Senhor fala: tem pecado no seu meio, vai se corrigir, vai acertar. E ali, quando Josué trouxe, né, Acã, ele foi revelado como a pessoa que desobedeceu ali à presença do Senhor. O pecado ele foi devidamente tratado e depois, né, Israel voltou a ter vitória, né? Josué, na liderança do povo de Israel, voltou a ter vitória e conquistou a terra da promessa conforme a vontade e a orientação que o Senhor Deus tinha dado para ele. Então é muito importante que a gente saiba que a nossa prática, ela prejudica a nossa vida, prejudica a nossa casa, prejudica as pessoas que estão à nossa volta, debaixo da nossa liderança, debaixo da nossa responsabilidade. O pecado tem uma influência terrível. E o verdadeiro servo de Deus, ele vai procurar se alinhar, ele vai procurar se largar o pecado, ele vai procurar sair do pecado para que ele possa honrar e glorificar o nome do Senhor em todas as coisas. Então, esse é mais um ponto para a gente estar meditando aí na palavra de Deus, porque é muito importante nós termos esse alinhamento nas nossas vidas. Na sequência, ele vai falar o seguinte, ainda dentro desse texto, ali no verso 8, né, finalzinho, ele vai falar o seguinte: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha que interessante, né? O Filho de Deus, Jesus Cristo, um dos motivos que ele se manifestou é para destruir as obras do diabo nas nossas vidas, destruir o poder do pecado, destruir também a influência de Satanás, destruir as cadeias que muitas vezes ele nos amarra, a escravidão que muitas vezes ele nos sujeita. E ali, uma vez que nós somos libertos pela palavra de Deus, né, você conhece a verdade te liberta, porque a verdade ela desperta a fé, a verdade ela te leva a um relacionamento verdadeiro com Deus, a verdade ela faz com que a luz brilhe sobre a sua vida, de forma que tudo aquilo que seja das trevas tenha que sair. Essa verdade ela vai te conduzir à salvação e à vida eterna. E Jesus é a verdade, né? Jesus, uma vez que nós conhecemos ele é aquele que nos traz a salvação, quem nos transforma, quem nos muda e faz com que nós andemos de cabeça erguida, e faz com que nós andemos em vitória na presença dele e sejamos mais que vencedores em todas as coisas, né? Tenhamos aquela unção de conquista,
não somente unção de conquista terrena, material, porque isso não é exatamente aquilo que importa, mas o que importa realmente é a nossa salvação, é a vida eterna em Jesus Cristo, é isso que nós vamos conquistar dia após dia, nós vamos andar olhando firmemente para Ele, andar focados nele e procurar levar outras pessoas juntamente conosco para que eles tenham esse mesmo relacionamento e possam estar buscando ao Senhor. É esforçar-te, né? Esforçar-te para realmente resgatar almas, salvar vidas, edificar, discipular pessoas, não nos escondermos no momento da guerra, no momento da batalha, não aceitarmos, né, o jugo de Satanás sobre a nossa vida, o jugo do medo, o jugo do engano, e estarmos ali buscando a presença do Senhor e satisfazendo a sua vontade em todas as coisas, em todas as circunstâncias, né? Então é isso que Jesus ele fez. Ele veio para destruir as obras do diabo, nos fazer livres, livres para adorar, livres para bendizer o Senhor e livres para servir em verdade, para que outras pessoas possam se beneficiar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Bom, vamos lá então para o verso 9 agora, né? Vai dizer o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, né? Então, aqui nós vamos ver um pouquinho da questão das características do verdadeiro servo de Deus, né? João ele vai começar a discorrer algumas características que vão nos ajudar a identificar os verdadeiros servos de Deus. Nós sabemos que às vezes tem um povo aí que está meio corrompido, sabemos que algumas pessoas elas têm a motivação errada no coração ao estarem pregando o evangelho, ao estarem também vivendo o evangelho, né? Não somente liderança, mas pessoas que estão no meio do povo. Às vezes as pessoas querem buscar somente bênçãos materiais e nada mais, não querem mudança de vida, não querem estar na presença do Senhor, e isso não expressa uma conversão genuína e verdadeira. A conversão genuína e verdadeira é quando Cristo ele se torna o centro das nossas vidas e nós olhamos somente para Ele, esperando nele a nossa salvação, esperando nele a questão da vida eterna e também esperando nele, para que nós possamos caminhar com firmeza diante do Senhor, para que nós possamos receber a provisão necessária, para que as portas venham a se abrir de acordo com a vontade dele e para que nós sejamos úteis na obra do reino, na edificação da igreja, na edificação da casa do Senhor, assumindo as nossas responsabilidades e fazendo o nosso melhor para que o nome dele seja glorificado, né? Mais uma vez quero frisar sobre isso. A nossa vida deve ser para a glória do Senhor em todos os tempos e em todas as circunstâncias. Então esse é um ponto importante. Então a gente vê o seguinte, que todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, né, todo aquele que viveu a experiência do novo nascimento, todo aquele que realmente se entregou a Jesus Cristo, que fez dele Senhor e Salvador da sua vida, que está disposto a obedecer a todo custo a sua ordem, a sua palavra que está expressa na Bíblia, a palavra de Deus, que está disposto a segui-lo de todo o coração, a glorificá-lo e exaltá-lo, né? A fazer dele o Salvador da sua vida e confiar única e exclusivamente nele, não nas nossas obras, para que a salvação seja aceita. Então, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que vive esses requisitos, acontece o seguinte: primeiramente, não vive na prática do pecado. A gente vê aqui que João está repetindo várias vezes ao longo do nosso estudo, né? Nos vídeos anteriores você pode perceber isso também, que ele fala muito sobre prática, né? A prática da justiça, a prática do amor, a prática do pecado, né? Então ele fala sobre a prática, a continuidade dentro de uma ação. Então a gente precisa tomar muito cuidado quais são as continuidades que nós estamos tendo. O verdadeiro servo de Deus, ele não vive pecando, ele não vive na prática do pecado. Ele não vai viver numa constante queda, uma situação de queda. Ele não vai viver numa constante mentira, numa constante sensualidade, numa constante bebedeira. Ele não vai fazer esse tipo de coisa. O verdadeiro servo de Deus vai realmente buscar a Deus em todas as coisas, independente das circunstâncias. Pode ser que nós estejamos passando por aflições, pode ser que nós estejamos passando por lutas, por dificuldades, por traições, por situações difíceis na nossa vida pessoal, mas ainda assim Deus ele continua sendo glorificado na vida do servo de Deus. Haja visto o próprio Jó, né? Homem fiel, íntegro, temente a Deus, como o próprio Deus relata da vida dele, e ele teve autorização, e Satanás
Satanás ele teve autorização para tocar a vida dele, para destruir os seus bens, para destruir a sua vida, para fazer com que a sua vida estivesse ali na presença fora da presença do Senhor. Mas Jó, mesmo passando por dificuldades, tendo perdas terríveis da sua vida, ele se manteve íntegro, se manteve fiel, passou, teve a paciência para esperar realmente a manifestação do Senhor sobre a sua vida, teve uma revelação mais profunda do Senhor e, por fim, teve restituição dobrada de tudo aquilo que perdeu. Então a gente vê que a fidelidade ela faz com que haja restituição das coisas terrenas e faz também com que nós tenhamos uma experiência mais profunda no espiritual, que nós conheçamos ao Senhor de uma forma nunca antes conhecida e que isso faça realmente com que nós tenhamos uma experiência mais profunda, mais íntima e mais pessoal com o nosso Deus, né? Então Jesus ele também conquistou isso para nós. O servo de Deus não vai viver na prática do pecado, independente das circunstâncias, mas ele vai honrar a Deus em todas elas e vai fazer com que nós sejamos mais que vencedores. Outra coisa que ele fala, né, é que ele não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, né? Ou seja, o verdadeiro servo de Deus, ele além de ter nascido de novo, ele tem a divina semente, ele tem ali a palavra de Deus que foi semeada na vida dele, ele tem também a presença do Espírito Santo que está continuamente na vida dele, regando e relembrando tudo aquilo que foi ensinado por Jesus, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele já viveu na vida cristã. Então ele não vai conseguir viver pecando, né? Antigamente nós éramos pecadores contumazes, né? A gente pecava sempre, melhor falando, né? A gente pecava continuamente aí, quebrando as regras do Senhor, mas agora não. Agora nós temos essa semente, nós vivemos a experiência do novo nascimento e até pecar, o pecado ele já não é mais prazeroso, o pecado traz peso, o pecado traz separação de Deus, nós nos sentimos muito mal e a partir desse momento a gente realmente larga e não temos mais nada a ver com o pecado. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, uma nova vida, um novo propósito, uma nova situação para que nós possamos escrever juntamente com Jesus uma nova história, uma história vitoriosa, uma história onde nós vamos fazer diferença e uma história onde nós vamos ser bem-sucedidos em todas as coisas no nome de Jesus. Então esse é um outro ponto importante aí para nós, né? A divina semente permanece em nós. E depois ele fala no finalzinho do verso, ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Mais uma vez ele reitera, né? Agora ele viveu a experiência do novo nascimento, ele não vai mais ter prazer no pecado, mas vai ter prazer em estar na presença de Deus, de desfrutar da sua comunhão, desfrutar do seu propósito e estar pensando continuamente na salvação e estar com Cristo pela eternidade. Então essa é a vontade do verdadeiro servo de Deus, é isso, é a transformação que Jesus tem para nós e ele tem realmente, né, através dessa esperança, o fruto do Espírito brotando, a alegria verdadeira, a paz verdadeira, o amor verdadeiro, para que nós possamos aí desfrutar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. No verso 10, ele vai dizer o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Aqui é interessante, né? No versículo anterior, verso 9, ele focou mais na atitude do verdadeiro servo de Deus e do filho de Deus. Aqui ele faz uma diferenciação, né, entre o servo de Deus, entre o filho de Deus e o filho do diabo. Ele fala que aquele que não procede de Deus, ele age de algumas formas, né? Ele age de duas formas. Primeiramente, todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Então, se a pessoa se diz crente, se a pessoa se diz filho de Deus, servo de Deus e não ama seu irmão, se ela não é justa com seu irmão, se ela trai, se ela quer prejudicar, se ela mente, se ela difama, tudo isso faz com que o verdadeiro servo de Deus acabe sendo falso. Então é muito importante a gente analisar os discursos das pessoas, analisar a prática das pessoas, se ela condiz com o discurso, analisar realmente se a presença de Deus ela acompanha a vida da pessoa que está andando na presença de Deus, porque quando nós estamos em Jesus, há uma transformação, há uma mudança. O dia que eu aceitei a Jesus, houve uma transformação na minha vida, houve uma mudança. Eu era um jovem que só pensava em mim mesmo, que queria meus prazeres, não me importava com as pessoas, e de repente eu conheci a Jesus
Jesus e quis saber mais dele. Comecei a ler a Bíblia se tornou a minha principal leitura, a minha principal fonte de estudos. Comecei a querer ir para a igreja. Me lembro que eu passava situações terríveis ao longo da semana por conta das pressões, por conta das opressões, da tiração de sarro, que agora, né, eu já não era mais do mundo, era um servo de Deus, procurava fazer as coisas retas e via muita tiração de sarro, e aquilo ia me derrubando, ia me prejudicando, ia afligindo o meu coração, mas quando eu chegava no fim de semana na igreja, havia uma reversão, né? Eu buscava o Senhor, adorava o Senhor, orava ao Senhor, e eu via que meus sentimentos eram renovados, as minhas forças eram renovadas, eu sentia uma alegria diferente, uma paz diferente, e isso foi me firmando, me fortalecendo, foi me atraindo cada vez mais para a presença do Senhor, e eu tive a vida transformada. Já tenho 21 anos de caminhada aí com o Senhor, e posso dizer que eu não escolheria outro caminho, que eu estou plenamente satisfeito, que eu estou muito feliz com aquilo que Jesus fez por mim e tem feito por mim, e todas as coisas boas que ele me fez. Passei sim por dificuldades, passei por altos e baixos na minha vida, tive momentos sim de dúvidas, tive momentos até mesmo de pecado na minha vida, mas o Senhor teve misericórdia de mim, ele me restaurou, ele me curou, ele tem me transformado dia a dia, tem me atraído para que eu possa estar na presença dele, para que eu possa ter experiências mais vivas e possa ajudar outras pessoas a conhecerem esse evangelho maravilhoso e estarem na presença dele para que possam adquirir a sua salvação e possam ser transformadas com ele como eu venho sendo transformado. Então é muito importante a gente saber que todos nós somos falhos, somos pecadores, todos nós estamos ali no mesmo barco de condenação, mas Jesus ele veio para nos resgatar. Veio para quebrar as nossas correntes, para quebrar as nossas amarras, para destruir as obras do diabo, como nós falamos agora há pouco, e veio para nos trazer uma vida eterna, uma vida cheia de bênção, uma vida de santidade no nome de Jesus. Então, aquele que nasce de novo, aquele que se diz servo de Deus e vive na prática do pecado, é porque não o conheceu, não tem aliança com ele e ainda precisa ser alcançado, precisa de uma transformação. Não adianta eu ter uma carteirinha de membro de igreja, não adianta eu ter uma titulação dentro da igreja, professor, pastor, evangelista, ou o que quer que possam inventar aí. O que importa é se a minha vida condiz com aquilo que a palavra de Deus determina e se eu estou continuamente sendo santificado e estando na presença de Deus dia após dia. Esse é o ponto principal aí do evangelho e da transformação de vida, né? Então, o servo de Deus não vive pecando. E por fim, para a gente estar finalizando, ele fala também que ele não vive pecando e nem aquele que não ama a seu irmão. Ou seja, né, mais uma vez a gente cai nessa questão do amor. Se a pessoa ela diz que é servo de Deus e não ama seu irmão, não suporta viver pessoas, vive criticando, vive falando mal dos outros, vive se afastando de outras pessoas, essa pessoa não conheceu a Jesus. A pessoa que conhece a Jesus, ela passa a amar, ela passa a ser transformada, ela não fica julgando, a atitude dela não é condicional à atitude de outras pessoas. A gente sempre vai procurar ajudar, sempre vai procurar estender a mão, sempre vai procurar fazer o nosso melhor, né? Então, a pessoa que não ama, não suporta outros irmãos, não suporta o povo de Deus, é uma pessoa que precisa realmente ser transformada, mudada, ela precisa entregar a sua vida a Jesus, né? A própria palavra ela acaba de dizer: aquele que não ama seu irmão não pode ser o servo de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que nós aprendemos, tomar cuidado com as nossas práticas, com as nossas ações. Uma coisa que nós devemos ter a certeza é que nós vamos ser julgados individualmente, não vai haver assim pessoas que nós possamos jogar a culpa. Eu agi dessa forma porque o irmão fulano de tal agia assim, porque o pastor fulano de tal agia dessa forma. Não, nós não podemos terceirizar a nossa culpa, nós vamos ser julgados pelas nossas práticas, pelas nossas atitudes, e se nós não tivermos o nome escrito no livro da vida, não vamos ser justificados. Então, não olhe para o lado, não olhe para os irmãos, não olhe para as dificuldades que possam estar acontecendo aí no meio do povo, e saiba que existe um remanescente fiel, saiba que existem pessoas que querem e andam verdadeiramente na presença do Senhor, saiba que existem pessoas que estão querendo realmente buscá-lo em oração, em jejuns, em serviço fiel com relação à prestação de culto, com relação ao servir a outras pessoas, e procure se aliar com essas pessoas, estar orando, estar buscando juntamente com elas,
para que você possa ter uma experiência viva e genuína com o Senhor, tá bom? Então essa foi a mensagem para hoje. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você tenha um excelente dia e fique na paz. Deus abençoe.